Olá malta, bem-vindos à segunda parte do vídeo das 10 dicas para o vosso desenvolvimento pessoal. Esta, como eu disse, é a segunda parte, vão ser as últimas 6 dicas. No primeiro vídeo eu enganei-me no áudio, eu escrevi as primeiras 5 dicas, mas não. No primeiro vídeo foram 4 dicas, mas uma delas foi bastante desenvolvida, como vocês sabem, se viram o vídeo sabem, e incluía um exercício para vocês fazerem com os vossos objetivos, com as vossas metas. Hoje trago-vos as últimas 6 dicas, espero que gostem e vamos para o vídeo. A dica número 5 é algo para, em conjunto, pensarmos. Quais são os prós e os contras de criarmos metas? Porque vocês agora devem estar a pensar em todos os contras para não se darem ao trabalho de fazer isto, porque é uma coisa que vos obriga a sentar, acalmar, pensar, escrever. Pensem assim, criar metas ainda não se paga. Pelo menos experimentem e vejam se resulta para vocês. Se não resultar, ao menos experimentaram. Se vocês estão numa altura da vossa vida que estão em baixo, que não sabem, que sentem que precisam fazer mais e não sabem o quê, façam isto. Sentem-se com papel e caneta ou o vosso computador, façam uma avaliação daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês não fazem e deviam estar a fazer. Escrevam aquilo que vocês gostavam de fazer, nem que sejam os hobbies que vocês querem começar, não precisa ser uma meta profissional em relação ao vosso trabalho e tudo mais. Pode ser um hobby. Quem me segue no Instagram sabe perfeitamente qual é a minha opinião sobre metas, sobre criar metas, sobre ter um propósito, sobre ter um bullet journal, sobre escrever. Portanto, se não me segues no Instagram e precisas desta motivação e desta inspiração, segue-me aqui e dá uma olhada. E já vamos a meio das nossas 10 metas, portanto vou dar aqui uma pausazinha só para te relembrar, para dar um like neste vídeo se estiveres a gostar, para subscreveres o canal para não perder mais conteúdos destes e não só, e partilha, porque não sabe qual é que é a próxima pessoa que precisa de ouvir estas palavras, estas dicas. Dica número 6. Cria uma lista Start and Stop. A lista Start and Stop ajuda-nos a ter uma melhor noção daquilo que andamos a fazer e daquilo que precisamos mudar. Esta lista ajuda bastante, especialmente se nos estivermos a sentir perdidos. Por vezes existem coisas que nós ainda fazemos, quando ainda colocamos na nossa agenda e tudo mais, que já não faz sentido fazermos e que o melhor seria excluirmos, mas com a correria do dia a dia e tudo mais, nós não paramos para pensar, já andamos no piloto automático e fazemos sempre, e se calhar é algo que podemos excluir das nossas tarefas. Portanto, se queres experimentar esta lista do Start and Stop para te ajudar a ter noção, uma noção visual no papel disto, numa folha em branco vais dividir, de um lado escreves Start, do outro lado escreves Stop. Na lista Start vais colocar todas, mas quando eu digo todas, é todas as coisas que tu queres começar a fazer. Até mesmo aquela coisinha que está aí na tua cabeça, que tu achas que é impossível, escreve. Na lista do Stop, vais escrever todas as coisas que tu achas que já não fazem sentido para ti continuar a ter ou a fazer. Porque isto aplica-se não só às coisas que fazemos, mas também às coisas que temos. Se quiseres desfazer de alguma coisa, ou de alguma tarefa, ou de alguma ação, é nesta lista que vais pôr. E a minha dica número 7 é uma dica importante, apesar de não parecer. Muda a tua visão sobre self-care, ou seja, cuidado pessoal. E talvez faça sentido juntar self-care à lista do Start and Stop e pôr na listinha do Start. Já lá vai o tempo em que pensar que deveríamos dar importância aos nossos cuidados pessoais, ao que nós pensamos, sentimos, era para os fracos. Estamos em 2022. Hoje em dia está mais do que provado, através de estudos e mais alguma coisa, que dar importância aos nossos cuidados pessoais, a nós, a ter um tempo para fazermos aquilo que gostamos, para cuidar da nossa pele, seja aquilo que for, é importante. Encontra alguns na tua rotina, não sei, arranja uma solução, mas encontra na tua rotina, de manhã, à noite, à tarde, à hora do almoço, não sei, mas encontra na tua rotina um momento para ti. Não importa se tens cães, se tens gatos, se tens animais domésticos, seja aquilo que for, se tens filhos, se tens um marido, se tens um namorado, encontra tempo para ti. Porque se tu não estiveres a trabalhar a 100%, não vais conseguir que as pessoas que estejam à tua volta estejam a 100% para contigo, ou vice-versa. O self-care pode incluir coisas tipo tirares tempo do teu dia para leres uma página do livro que tu gostas ou que estás a ler no momento, colocar uma máscara facial durante o banho, antes ou depois, tomar aquele banho de espuma que tu tanto gostas, fazer um puzzle, por exemplo, a seguir ao jantar, num serão, calmo, tirar tempo para conseguires cozinhar uma refeição saudável em vez de pedir o takeaway, ficar em silêncio contigo mesma ou mesmo, por exemplo, só.
ou escreveres no Bullet Journal, que são 2 em 1. Estás a tirar tempo para ti e para os teus pensamentos. E dica número 8, que pode estar incluída na dica número 7, que é habitua-te a pensar em como tu te sentes no momento regularmente. Ou seja, o mundo é corrido, há sempre qualquer coisa para fazer, há sempre qualquer coisa para pensar, há sempre qualquer coisa para dizer, reuniões aqui, reuniões ali, o colégio do filho, o colégio da filha, o cão tem que ir à rua e por vezes mal temos tempo para pensar. E nós? Como é que eu me sinto? Preciso parar? Preciso pensar? Preciso respirar? Às vezes mal temos tempo para pensar qual é que vai ser a nossa refeição, quanto mais nos lembrarmos da refeição que fizemos ontem. Eu acho que pensar em como nos sentimos deveria ser uma ação diária, porque isso ajuda-nos a ter uma real noção de como estamos. Porque como estamos hoje, por muito que nós não nos apercebamos se estamos mal por vezes, pode ser algo que nos vai fazer acordar à frente. Ou seja, às vezes, não sei se já vos aconteceu, acordamos num dia que estávamos bem ontem, hoje já não estamos, não conseguimos perceber o porquê, sentimos-nos completamente de rastos, sentimos um lixo, sentimos-nos doridos e nós pensamos, o que é que aconteceu durante a noite? Só dormi? Mas às vezes não foi durante a noite que aconteceu. Às vezes é algo que já vem a acontecer de há semanas, de há meses para trás. E nós não sabemos porquê, porque não parámos para nos conhecermos a nós próprios, para nos conhecermos o nosso corpo, para conhecermos a nossa mente, como é que ela funciona, o que é que nós estamos a pensar, se estamos cansados, se não estamos cansados. E isto pode ser uma ação que, em conjunto com o Bullet Journal, pode ter benefícios para a nossa saúde mental. Escrever, habituarmos a ter um momento do dia, não precisa ser o mesmo momento todos os dias, porque cada dia pode ser diferente, mas temos um momento do dia para nos podermos sentar e escrever o que vai na nossa cabeça. Não precisa de ser só frases de gratidão, não precisa ser... Às vezes escrever sobre aquilo que estamos a sentir, a realidade, que às vezes custa a ler, custa a deitar cá para fora, é bom, porque nos ajuda a tomar conhecimento daquilo que temos que melhorar em nós. Pode nos ajudar a ter noção que temos que mudar alguma coisa. E fazer isto ajuda-nos também a ter uma melhor noção do porquê, voltamos ao início do vídeo, do porquê de reagirmos de X forma para com X pessoa, o porquê de pensarmos aquilo que pensamos quando não nos beneficia, o porquê de não termos agido assim e termos agido assado, quando deveríamos ter agido de outra forma e até seria benéfica para nós. Estão a perceber? E isto tudo vai nos ajudar bastante neste processo de autoconhecimento, porque não há outra forma de nos conhecermos a nós mesmos se não olharmos para dentro das nossas ações, dos nossos pensamentos, as palavras que escolhemos usar, os sentimentos que escolhemos sentir para connosco e para com os outros, porque normalmente nós vamos agir com os outros conforme nos sentimos para connosco mesmo. Por isso, isto tudo faz parte do autoconhecimento. Dica número 9 é importante também. Altera a tua identidade para a pessoa em que te queres tornar. E atenção, porque este ponto não se trata de fingirmos sermos quem não somos. Trata-se de agirmos de acordo com quem nos queremos tornar. E isto é de frisar porque não quero ser mal interpretada. E em quem nos queremos tornar enquanto neste processo de desenvolvimento pessoal, na pessoa melhor. Exemplo, queres ser uma pessoa matinal? Aquela pessoa que acorda cedo, com boa disposição, mas não és. Encontra soluções para isso e acredita em mim, por muito que apliques essas soluções, no início não vais ser essa pessoa matinal, não vais ter essa disposição. É uma mudança que requer tempo e requer hábito, para a pessoa se habituar a ser essa nova pessoa, para a pessoa gostar e perceber os benefícios, porque estes só vêm depois, mais para a frente. Deita-te mais cedo, começa por aí. Deita-te mais cedo, porque o teu corpo vai se habituar a essa rotina. O teu corpo, nos primeiros tempos, mesmo que tu te deites mais cedo e acordes mais cedo, o teu corpo vai ficar confuso, porque ele não quer, ele ainda não está habituado. Mas à medida que tu fores deitando mais cedo e acordando mais cedo, o teu corpo vai se sentir cansado mais cedo. Logo, ir para a cama mais cedo vai ser mais fácil. E depois, automaticamente, vais chegar ao ponto onde eu estou hoje, que é, mesmo que eu não ponha despertador, eu vou-me levantar cedo, naturalmente. Outra, queres conseguir falar em público? Organiza um workshop numa área em que tu tenhas especialidade, por exemplo. Uma palestra num tópico do qual também tenhas conhecimento, obviamente. Obriga-te a colocar-te numa posição que te fará desenvolver a pessoa que tu queres ser, o medo que tu queres perder. Queres ser aquela pessoa que vai ao ginásio regularmente? Vai ao ginásio com frequência, vai ao ginásio regularmente. Começa aos poucos. Lê artigos sobre exercício físico, aprende sobre os benefícios, de uma alimentação saudável. Isto tudo vão ser coisas que te vão motivar. Se tu souberes os estudos que estão por trás,
científicos sobre os benefícios de fazer as coisas, na nossa cabeça isso ajuda-nos mais a criar novas atitudes para com um novo objetivo. Queres te tornar aquela pessoa pontual? Arranja estratégias. É igual. Coloca o alarme para mais cedo, obriga-te a acordar mais cedo, pelo menos mesmo que não tenhas dormido as horas que tu querias, porque como eu disse, é uma questão de hábito, o teu corpo vai se adaptar e vais acabar por voltar àquele ritmo normal, com as horas todas necessárias, e o teu corpo já não se vai habituar àquele do antigamente, mas ao do presente. Coloca um calendário de parede nas várias zonas da casa que tu mais frequentas, para tu saberes que naquele dia vais ter que estar em X lugar às X horas e tu vais acordar 1 hora mais cedo ou 2 horas mais cedo, para poderes fazer as coisas nas calmas. Usa aplicativos que te ajudem a chegar a esse ponto, a essa pessoa que tu queres ser. Existem aplicativos para aprender a gerenciar o tempo, por exemplo. A dica número 10 é uma dica que eu peço para vocês terem em conta, desde a dica número 1, que é: pensa onde é que tu queres estar daqui a 5 anos. 5 anos é um exemplo, mas daqui a 5 anos. Apesar de parecer um pouco assustador, temos que pensar nisto. Conseguir idealizar a nossa pessoa daqui a X tempo ajuda-nos a ter as atitudes corretas no presente, para conseguirmos lá chegar. Porque certamente, se tu te imaginares daqui a 5 anos conquistando um dos objetivos mais importantes para ti, tu vais te idealizar como uma pessoa feliz, uma pessoa que está a sorrir. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Não pensem nos vossos objetivos para daqui a 1 ano. Sejam realistas e mesmo aqueles objetivos que vocês já tenham de antemão ideia que vão demorar, pensem neles como atingidos para 5 anos. Obviamente isso vai depender de qual é o objetivo. Quantas submetas vocês vão precisar. Porque se eu não tiver objetivos e não fizer nada, daqui a 5 anos eu vou estar exatamente onde estou agora. Para mim, não sei quanto a vocês, para mim é triste. Os sonhos vão continuar na vossa mente, os objetivos vão continuar na vossa mente. Daqui a 5 anos, vocês vão estar na mesma, com os mesmos objetivos na vossa mente e a sentirem-se cada vez mais frustrados por não os conseguirem alcançar. Portanto, a escolha é vossa, não é de mais ninguém. Onde é que vocês querem estar daqui a 5, 10 anos? E onde é que vão estar os vossos objetivos? Na vossa mente ou realidade? Sem metas, iremos ficar sempre no mesmo lugar, mesmo que esse não seja o lugar certo para nós. E este foi o vídeo de hoje, malta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vos tenha feito ter aquela vontade de pegar no papel e uma caneta e pensar: é agora que eu vou me sentar e vou fazer as minhas metas, ou pelo menos hoje, primeiro passo, escrever só a listinha das metas. Se não quiserem fazer o resto, deixem para amanhã, mas não deixem para sempre. E se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like porque me ajuda bastante. Subscrever o canal para não perderem nenhum conteúdo por aqui. E deixem um comentário a dizer o que é que acharam deste vídeo e se de alguma forma ele vos ajudou. Porque é importante para mim saber que vos estou a conseguir ajudar de alguma forma. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijinho grande, enorme e vemo-nos no próximo vídeo.